Se você tem um objetivo, você precisa de um bom plano para atingir esse objetivo, e é por isso que eu desenvolvi um plano de 4 etapas para viver da criação de conteúdo até 2026. E se você quiser, esse plano vai servir para você também. Então, falando um pouco mais do que é esse plano que eu desenvolvi, eu quero começar explicando por que eu acho que a criação de conteúdo é o melhor caminho para você criar uma carreira sólida aí na internet, um negócio sólido, né? Bom, primeiro porque é uma profissão que não vai ser substituída por inteligência artificial, né? A gente vê que tem muita profissão aí que vai acabar caindo por terra eventualmente, sei lá, programador, designer, acho que vai demorar um pouco mais. Só que a criação de conteúdo, eu acho que isso nunca vai acontecer. Tem gente que cria conteúdo com inteligência artificial para fazer voice-over e tudo mais. Só que eu acho que para criadores de conteúdo que colocam as suas ideias nos seus vídeos, a sua personalidade, a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir, né? Foi isso que eu coloquei aqui. A inteligência artificial não pode copiar a sua personalidade. E, além disso, tem uma baixa barreira de entrada. Então, por exemplo, você não precisa investir muito dinheiro para você começar. Você pode começar com o que você tem. Se você tem um celular aí mediano, você já consegue gravar o áudio. Se você quiser gravar a sua imagem, também você consegue. Então, hoje em dia, uma baixíssima barreira de entrada. Além disso, a informação ela é acessível para todo mundo, né? E eu vou falar um pouco mais disso depois. Qualquer um pode fazer, então não tem essa de faculdade, nível de formação, nível de conhecimento, experiência, qualquer um pode fazer. Se você tem um interesse, e eu também vou explicar um pouco disso depois, se você tem um interesse, você pode começar a criar conteúdo na internet. Além disso, você não depende de tantas horas por dia para fazer dar certo. Então, se você tem um trabalho CLT e você quer fazer a transição, você consegue aí com 1 horinha aí por dia já começar a fazer o negócio engrenar com o tempo, né? Claro que se você tem 1 hora e um outro criador de conteúdo tem 2, 3 horas por dia aí, ele vai fazer dar certo muito antes de você, né? Mas se você tem 1 hora por dia, você já consegue fazer isso aqui dar certo, tá? E quanto mais pessoas criando conteúdo, melhor. E eu também vou explicar um pouco disso depois, mas é basicamente o seguinte, quanto mais gente cria conteúdo na internet, no YouTube, maior e mais rico é o ecossistema da criação de conteúdo. Então, você se baseia em outros conteúdos para poder criar o seu conteúdo, certo? Você não está copiando ninguém, você está só pegando informações, absorvendo elas e transformando aquilo em conteúdo, né? Então, quanto mais pessoas criando conteúdo, melhor. E tem muita gente criando conteúdo na internet. E ao criar uma audiência, você consegue vender qualquer coisa, certo? Eu coloquei aqui o exemplo do MrBeast. MrBeast é o maior youtuber do mundo no momento que eu tô gravando esse vídeo. E ele é um cara que realmente dominou esse conceito aqui. Ele tem uma audiência muito grande e ele cria vários produtos e a audiência dele consome esses produtos dele. Então ele tem um chocolate dele, que é o Feastables. Ele tem uma hamburgueria, ele tem outros canais além do canal principal dele. Então assim, tudo que ele faz, tudo que ele lança de produto, a audiência dele compra. E isso se aplica para todo mundo. Claro que numa escala bem menor, você vai ter uma audiência bem menor que a dele, mas você consegue basicamente monetizar a sua audiência vendendo qualquer coisa que você queira, certo? Então vamos falar do plano logo de uma vez, tá? Então aqui estão os 4 passos para você, que eu desenvolvi, na verdade, para que eu possa fazer essa migração para um criador de conteúdo full time. A primeira delas é a fonte de renda provisória. O que é isso? A fonte de renda provisória ela vai te ajudar a se sustentar enquanto você não vive 100% da criação de conteúdo, tá? Porque, assim, o YouTube ele vai monetizar eventualmente, mas o dinheiro que vem do AdSense ele não é tão bom assim. Claro que ele ajuda, mesmo sendo em dólar, ele não é tão assim considerável, certo? Então você precisa de uma fonte de renda provisória até você conseguir ter uma audiência boa, uma quantidade boa de AdSense vindo, um produto para você monetizar essa audiência, que eu vou falar um pouco depois. Então, enquanto você não tem isso, você precisa de uma fonte de renda provisória. Como que você pode fazer isso? O jeito que eu escolhi, e é o que eu tenho feito, eu tenho uma habilidade requisitada no digital. Então você precisa encontrar essa habilidade que você goste, que você precisa encontrar uma habilidade que as pessoas no digital precisem, certo? Então, por exemplo, tem aqui algumas sugestões. Gestor de tráfego, editor de vídeos.
Editor de vídeos é a que eu recomendo, inclusive é a que eu faço. Social media, designer, tem várias, né? Então você pode escolher alguma delas aí e aprender essa habilidade. Você pode aprender com o YouTube, então tem tudo de graça aí, como se tornar um gestor de tráfego, como se tornar um editor de vídeos. No YouTube tem conteúdo ensinando cada uma dessas profissões, como que você pode fazer para se tornar um profissional desses. Ou se você tiver dinheiro para investir, você pode comprar um curso, certo? Compre um curso que você acha que vai ser bom para você. E se você tiver essa grana aí e tiver a fim de investir, vai cortar um pouco do caminho para você. Mas se não, você pode fazer aqui pelo YouTube, certo? E você vai vender como um serviço essa habilidade que você adquirir, certo? Então você vai ter que aprender a fechar seus clientes. Então pega a habilidade aqui e aprende como que você pode abordar esses clientes e fechar com eles e manter uma parceria de longo prazo. Você precisa entender quantos clientes por mês você vai precisar atender. Então, pensa aí quanto que você precisa entrando aí todo mês na sua conta para você conseguir se manter aí tranquilo. Então, você vai pegar esse número, vai dividir pelo número de clientes que você vai querer atender ou pela quantidade que você vai cobrar de cada cliente, você vai ter aí um resultado de quantos clientes você precisa ou quanto que você precisa cobrar de cada cliente, certo? E por que eu coloquei aqui prestação de serviço, né? Com alguma dessas habilidades e não outra coisa, né? Porque no digital tem muita coisa para você fazer. Então, por exemplo, tem dropship, tem afiliado, tem PLR, tem um monte de coisa. Por que eu coloquei prestação de serviço? Porque isso aqui é uma fonte de renda provisória, tá? Você não vai fazer isso aqui para sempre, a menos que você queira, e eu vou falar um pouco disso depois. Mas a menos que você vá largar isso depois, você vai usar essa fonte de renda por um tempo só. E quando você faz outra coisa no digital, então, por exemplo, ao invés de você prestar serviço, você vai montar uma operação de dropshipping. Você vai ter muito trabalho para ser uma fonte de renda provisória. Então, você vai precisar montar a loja, você vai precisar pegar os produtos, você vai precisar criar um branding ao redor desses produtos, você vai precisar testar anúncio, você vai precisar fazer tudo isso. É lucrativo? Eu acho que é. Dropshipping, acho que não, mas as outras coisas são lucrativas. Mas por que eu acho que não compensa? Porque é muito trabalho para uma fonte de renda provisória, entendeu? Então eu acho que prestação de serviço, aí você aprende uma habilidade bem rápido, em questão de 2 semanas você já consegue aprender uma habilidade, mesmo que você não saiba nada dela. Você já consegue ir atrás dos seus primeiros clientes. E se você fizer isso do jeito certo, se você abordar esses clientes do jeito certo, você já fecha um cliente rapidão, entendeu? Então em questão de pouco tempo você já vai estar aí monetizando a sua nova habilidade, tá? Beleza, quando você tem essa fonte de renda provisória, você vai eu vou pro próximo passo aqui, né? Eu falo você, mas sou eu, né? E é algo que você pode aplicar para você, que é a metodologia, certo? Então você precisa encontrar criadores de conteúdo que você goste, tá? Para quê? Para você fazer engenharia reversa do que eles estão fazendo. Então você vai encontrar algum criador de conteúdo que você goste de acompanhar, que você goste do trabalho dele, e você vai tentar entender como que ele faz para criar conteúdo, certo? Como que ele cria os títulos dele? Será que ele modela de outros canais? Como é que ele faz a thumbnail? Será que ele tem muito trabalho? Será que ele faz uma thumbnail no Photoshop, no Canva? Será que ele pega uma imagem, um frame do vídeo dele e só coloca um texto ali? Como é que ele faz isso? Então você vai ter que entender como que ele cria conteúdo. Ou se esse criador de conteúdo tiver algum curso e você tiver dinheiro para investir, mesma coisa ali da fonte de renda provisória. Você pode comprar esse curso, tá? Eu acho que esse aqui é um ótimo caminho, um ótimo investimento que você pode fazer, porque você vai estar aprendendo aí exatamente como que você faz. Você não vai precisar fazer engenharia reversa. Então, se você tiver a grana para investir, eu recomendo aí. E se o criador de conteúdo que você gostar tiver algum curso ensinando a criar conteúdo, eu acho que vale a pena investir, porque você vai cortar caminho, certo? Então, feito isso, descobriu a metodologia, aprendeu como criar conteúdo, você vai para o próximo passo, que é criar conteúdo devidamente, certo? Para criar conteúdo, você tem 2 opções assim que eu enxergo. A primeira é criar conteúdo sobre a habilidade que você aprendeu. Lembra que eu falei aqui que você vai aprender uma habilidade para criar uma fonte de renda provisória e você vai ficar exercendo essa profissão por um tempo até você conseguir migrar para a criação de conteúdo? Caso você decida criar conteúdo sobre a habilidade que você aprendeu, você vai continuar exercendo essa profissão, você vai continuar exercendo essa habilidade, certo? O que você vai fazer? Você vai documentar a jornada que você está tendo nessa profissão. Então você vai falar no YouTube aí o que você tem feito
nessa profissão, como que você tem se virado as suas vitórias, as suas derrotas, tudo que você tem aprendido como esse profissional, e você vai documentar no YouTube, tá? Por que isso aqui é muito bom? Porque você consegue vender cursos e mentorias sobre essa profissão. Então você vai criar uma audiência falando sobre essa profissão, e essa audiência vai querer fazer o que você faz, certo? Então você consegue desenvolver um curso ou uma mentoria. O ideal é você começar por uma mentoria, tá? Porque acho que, como você vai estar começando, você não tem tanto conhecimento para fazer um curso. Mas por uma mentoria você consegue. Você ouve ali no 1-a-1 o que a sua audiência tá tendo de problema na hora de se tornar esse profissional, né, que você está ensinando ele a ser, e você consegue tirar as dúvidas dele ali no 1-a-1. Então, a primeira opção para criar conteúdo é da habilidade que você aprendeu, tá? Ou você pode criar conteúdo sobre os seus interesses, né? Que é um conceito que está sendo um pouco difundido aí na internet, no YouTube, que é você é o seu nicho, certo? Então você vai estudar sobre assuntos que são do seu interesse, você vai listar ali todos os seus interesses e vai estudar sobre esses assuntos, e você vai falar sobre eles no seu canal, tá? Por exemplo, futebol, negócios online, música, filosofia, psicologia. Você vai listar todos os seus interesses e você vai falar sobre eles, entendeu? Você não vai se posicionar, e aqui é até o meu próximo ponto, não tem problema você não ser um especialista nesse assunto. Então, por exemplo, se eu tenho interesse em psicologia, eu não vou me posicionar como um especialista em psicologia no meu canal, vou me posicionar como um aprendiz, entendeu? Por quê? Porque a audiência ela vai te acompanhar por ser você, não pelo seu conhecimento ou pela sua experiência. Então você vai se posicionar como aprendiz, você vai estar sempre estudando, consumindo conteúdos no YouTube, lendo livros sobre o assunto que você tem interesse, e você vai dar a sua opinião, documentar as suas conclusões no seu canal, dos seus interesses, certo? E aqui é um outro ponto, né? A audiência ela vai te acompanhar por ser você. Então você vai criar conteúdo e a sua audiência vai te seguir porque ela gosta de você, da sua personalidade. E vamos supor que os seus interesses mudem. Então você está falando de psicologia e depois de um ano você quer falar sobre negócios online. O que vai acontecer? Muita gente que te segue aqui por causa da psicologia vai parar de te seguir. Mas novas pessoas que têm interesse em negócios online vão começar a te acompanhar. Entendeu? Então a sua audiência ela vai se renovar. Certo? E também, aqui no caso de criar conteúdo sobre os seus interesses, você também pode monetizar sua audiência com cursos, mentorias e produtos que resolvem os problemas da sua audiência, certo? Lembra que eu falei que o AdSense ele não paga bem o suficiente? Você vai monetizar, você vai ter a maior parte da sua renda como criador de conteúdo aqui, vendendo produtos para sua audiência, certo? Então, um exemplo disso, inclusive, se você quiser dar uma olhada no canal dele depois, é o Dan Cole. Dan Cole é um criador de conteúdo, ele fala sobre negócios e criação de conteúdo, e ele tem vários produtos. Então ele tem o Cortex, que é um SaaS, que parece o Notion, só que ele desenvolveu justamente para pessoas que escrevem muito e criam conteúdo. Ele tem um e-book de foco, ele tem um curso de escrita para pessoas que querem aprender a escrever, documentar seus conteúdos. E ele tem um curso de One Person Business, que é um modelo de negócio aí que ele que popularizou, não sei se foi ele que inventou, mas ele que popularizou de qualquer forma. Então ele é um cara que fala sobre os interesses dele e ele monetiza a audiência dele com vários produtos, entendeu? Então tudo isso aqui são produtos que a audiência dele compra. Tem produto o Cortex aqui, por exemplo, é um SaaS que as pessoas assinam, então é uma renda aí mensal para ele, recorrente para ele, certo? Depois que você começar a criar conteúdo, você precisa de constância, tá? Então esse conceito da constância aqui, ele é fundamental para você conseguir fazer a criação de conteúdo virar, e é o que eu vou fazer. Então, criar conteúdo por pelo menos um ano. Por quê? Porque é o tempo médio que eu tenho visto aí para as pessoas terem um resultado legal com isso. Então, eu tenho observado aí que o pessoal que cria conteúdo por um ano consistentemente aí da forma certa consegue colher os resultados, certo? E por fim, depois de você criar conteúdo sem parar, eventualmente você vai fazer a migração. Então eu vou fazer a migração, né? No caso, esse aqui é o meu plano. Então, o que é a migração? É você não depender de clientes. Então lembra que eu falei dos clientes aqui da fonte de renda provisória? Você não vai depender deles mais. Você não vai depender de CLT, você não vai precisar de um outro emprego para poder ficar 100% com a criação de conteúdo. Você vai ter os seus próprios produtos, ou você vai ter um ecossistema de produtos
Como exemplo, o Danco de novo, ele aqui que eu falei, tem um ecossistema de produtos. Então ele tem vários produtos que conversam entre si, tá vendo? Então ele tem um curso de escrita que conversa com o Cortex, que é o SaaS dele, que conversa com o curso de One Person Business, que fala com o e-book de foco dele. Então é um ecossistema de produtos e é isso que você tem que ter. Uma outra pessoa que tem um ecossistema de produtos que eu acompanho e que eu gosto muito é o Abraham. Ele tem vários produtos ali sobre criação de conteúdo, ele tem produtos sobre storytelling, então também é um cara que tem vários produtos aí, vive de criação de conteúdo, certo? Você tem o AdSense, que eu falei que não é tão bom assim, mas ele ajuda, é uma renda ali que vai te ajudar. E você tem uma audiência, você vai poder vender para essa audiência sempre que você quiser, você pode desenvolver novos produtos e novos serviços e a sua audiência vai estar disposta a comprar de você porque ela gosta de você, gosta da sua personalidade. E por fim, esse é o melhor momento para se tornar um criador de conteúdo, tá? O ecossistema de criadores, como eu falei lá no começo, ele tá crescendo, então isso ajuda você, certo? Então, mais pessoas criando conteúdos na internet vai te ajudar. As pessoas querem se conectar com pessoas, então as pessoas na internet estão cansadas dessa inteligência artificial, da inteligência artificial tornar as relações no digital cada vez mais superficiais. Então, quando você cria um conteúdo com a sua personalidade impressa, as pessoas vão querer te acompanhar, porque pessoas querem se conectar com pessoas, principalmente nessa era da inteligência artificial. E conteúdos simples estão funcionando super bem, certo? Aqui eu listei vários criadores de conteúdo que não tem uma edição complexa, certo? Então, o Danco, que eu já falei 3 vezes aqui nesse vídeo, ele tem uma edição super simples, câmera ali falando com a câmera e já era, entendeu? O Viajante, que é um outro criador de conteúdo que eu acompanho muito aqui na plataforma. Inclusive, o meu jeito de criar conteúdo, eu baseei muito nele, assim, é muito parecido. Essa ideia dos mapas mentais, de começar a gravar e simplesmente ir dissertando sobre o conteúdo. O Johnny Vicari, não sei nem se é assim que pronuncia, mas ele é também um criador de conteúdo que tem crescido aqui na plataforma. E ele tem um conteúdo super simples, sem edição tão complexa. E o Elton Luiz também. O Elton Luiz é um cara que tá trazendo essa ideia do você é seu nicho aqui pro Brasil. E ele também tem um conteúdo super simples, tem uma audiência super fiel aí, tem um conteúdo muito bom. Então, não tem desculpa mais. Se você não sabe editar vídeos, você consegue criar conteúdo de valor para as pessoas assistirem, certo? E por fim aqui, as inteligências artificiais te ajudam a produzir mais mesmo sozinho. Mesmo eu falando aqui que as pessoas não cansadas de inteligência artificial, você não vai usar, o que eu quero dizer aqui é que você não vai usar a inteligência artificial para se comunicar com as pessoas, mas você consegue produzir mais usando inteligência artificial, mesmo que você não tenha ninguém trabalhando com você, entendeu? Então, por exemplo, eu uso inteligência artificial para thumbnail aqui no meu canal. Então, é algo que, ao invés de eu delegar para um designer ou ter que aprender a fazer as thumbnails, eu simplesmente faço com inteligência artificial. Eu produzo super rápido as minhas thumbnails, eu só coloco um título ali no Canva e já era, entendeu? Então, assim, inteligência artificial vai te ajudar a produzir mais, então você vai conseguir crescer muito mais como criador de conteúdo, mesmo trabalhando sozinho. E essa é a ideia do One Person Business, inclusive, que eu até falei. Você trabalhar sozinho, você ter um negócio de um homem só, você produzir muito usando inteligência artificial e outras coisas, tá? Enfim, esse aqui foi o vídeo, tá? Eu vou deixar na sua tela aí um vídeo que talvez você goste também. E é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.